E a riqueza do Salmo 91, Brasil, povo de Deus. Gente, eu amo esse salmo. Eu amo, assim, eu amo todos os salmos. Inclusive, eu estou aqui, estudando a parte no Antigo Testamento. Eu já estou na parte dos salmos e, mais especificamente, hoje eu estudei o Salmo 94, que fala sobre Deus, o juiz, o justo juiz, né? E aqui já fiz as minhas anotações que o Espírito Santo dá. E aqui no Antigo Testamento eu tô no livro de Salmos, no capítulo 94. Mas hoje vou falar com vocês a respeito do Salmo 91. Olha, a minha Bíblia tá toda assim, gente, olha. Ó, minha Bíblia está toda assim, ó, nesse nível, tá? Que aqui a gente estuda a palavra. Ó, no Antigo Testamento eu tô no livro de Salmo. No Novo Testamento eu estou no livro de Mateus, mais especificamente no capítulo 18. Gente, 18 é muito, muito significativo para minha vida. Eu estou no Novo Testamento, eu estou no livro de Mateus. Desfocou aqui? Mais especificamente no capítulo 18. Mas hoje eu vou falar um pouquinho. Hoje eu não vou fazer vídeo longo. Eu tava estudando aqui a palavra e veio no meu espírito para eu gravar o vídeo sobre o Salmo 91. Já que esse nosso canal não é só coisas do ateliê, é da palavra. Enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre o Salmo 91, que é um salmo glorioso, maravilhoso, e não é só um salmo de ataque e defesa. Gente, quem aqui já leu, já estudou, já declarou o Salmo 91, assim, estudando cada palavra? Vocês vão entender que o Salmo 91, ele não é somente um salmo de ataque, não é somente um salmo de defesa, não é só um salmo de proteção, é também, e assim, muito... Ó a formiguinha aqui, eu acho que ela tá querendo estudar comigo a palavra. Ó a formiguinha aqui. É promessa. O Salmo 91, gente, é promessa. Eu vejo as pessoas falar assim, a maioria das vezes, eu vejo as pessoas falar assim, o Salmo 91 é proteção, vamos ler o Salmo 91 que é proteção. Sim, é proteção, com certeza, ó, o título do Salmo já fala, Deus, o nosso protetor. Só que aqui, no contexto do Salmo 91, fala de promessa. Fala de promessa. Vamos lá? Vamos lá fazer a leitura e nós vamos meditar no Salmo 91. Eu fiz as anotações aqui e eu vou falar algumas coisas das anotações que eu fiz. Vamos lá, ó. Eu tô lembrando, eu sempre mostro para vocês, deixa eu mostrar, que eu estudo nessa versão aqui, ó. Ó, eu ganhei essa Bíblia de presente. Ó, e estudo nessa versão aqui, na linguagem de hoje. Vou declarar aqui o Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele, ó, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer, essa pessoa que faz isso, que procura, que vai lá na presença de Deus e procura segurança em Deus, essa pessoa pode dizer, ela pode dizer assim, ó, o Senhor Deus, o Senhor Deus
Tu és o meu defensor e o meu protetor. Ela está afirmando, ela está dizendo assim, ela está afirmando. Tu és o meu defensor e o meu protetor. Aqui está afirmando que Deus é o protetor, mas a partir do momento que a pessoa procura segurança no Deus Altíssimo. Só que às vezes as pessoas leem o Salmo 91, tipo assim, num modo muito mecanizado. Muito mecanizado. E a pessoa tem que estudar, meditar o Salmo 91, assim como os outros salmos, e a leitura e a palavra, tem que se atentar ao contexto, o contexto antes e o depois. E o contexto aqui é centrado ali. Tem que prestar atenção no que vem antes, o que vem depois e o que está centrado ali. Só que às vezes as pessoas não se atentam a isso. Então aqui, o Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. A pessoa está afirmando. Mas aqui antes, ela procurou, aqui fala, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra do protetor do Todo-Poderoso. Essa pessoa pode dizer assim: Senhor, o Senhor é meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em ti. Essa pessoa pode dizer assim. Só que às vezes as pessoas, elas entram no Salmo 91, elas abrem a Bíblia e entram no Salmo 91 e leem, e assim, muito mecanizado. Só que o Salmo 91 tem coisas minuciosas, tem palavras, tem uma revelação assim bem profunda, bem forte, e as pessoas precisam se atentar ao contexto, ao que vem antes, depois e o que está centrado ali. Aí aqui fala, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você de perigos escondidos. A partir do momento que você procurar segurança e se abrigar na sombra do Todo-Poderoso, e você pode dizer que ele é o seu Deus e o seu defensor. E aí, aqui nessa parte fala assim: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo seu defensor. Olha o mistério aqui. Aqui nessa parte está falando que a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora pode dizer a Deus que Deus é o defensor dela e o protetor. Aqui está falando, você fez já aqui. Como você fez aqui do Senhor a sua sombra protetora, o seu defensor, aqui, olha só, você fez do Senhor Deus o seu protetor. Aqui, você já fez já. Então, aqui, você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Então, já que aqui você já fez, você já confirmou, você já declarou, então olha só o que diz aqui. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá. Olha a promessa poderosa. Olha o mistério. Olha a promessa que Deus dá. Você já fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Então, olha só a promessa que ele dá. Por isso, por essa procura, por essa atitude, por essa decisão, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Olha que promessa linda! Olha que coisa poderosa! Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Olha só!
Deus vai mandar os anjos cuidar de você. Ele vai ordenar aos anjos dele que cuidem de você e vai te proteger onde quer que você vá. Eles vão segurar, olha o cuidado, olha o zelo, olha o amor. Eles vão segurá-lo com as mãos dele, com as suas mãos, com as mãos dele, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Meu Deus do céu, que poder é esse, ó? Com os pés você esmagará leões e cobras. Olha o tamanho da autoridade que você vai receber. Leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, olha o que Deus diz. Olha, vigia o que Deus diz, olha. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Deus sabe muito bem, exatamente, aqueles que reconhecem e aqueles que não reconhecem. Aqueles que só falam e não crê no coração. Então, Deus sabe, ó, Deus fala aqui, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem. Olha que forte. Quando eles me chamarem, quando eles quem? Quem é eles aqui? Quem é eles aqui, ó? Quando eles me chamarem. Esse eles aqui são essa pessoa, são as pessoas que procuram, que se abrigam em Deus e procuram a segurança no Deus Altíssimo. Eles aqui são as pessoas, eu, você, aqueles que fizeram do Senhor o seu protetor e o seu abrigo. Ô glória, olha, quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Olha a honra de Deus aí. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Deus dá honra. Deus dá honra. Deus dá honra. Aqueles que confiam no Senhor, que tomam a decisão de fazer do Senhor o seu Senhor. Deus honra. Como recompensa, olha a recompensa, porque Deus dá recompensa. Como recompensa, eu lhes darei vida longa. Olha que maravilha. E mostrarei que sou o seu Salvador. Gente, olha o mistério. Olha a coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, aqui, ó, quando fala aqui, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, é aquele que busca a presença de Deus. Aquele que toma a decisão de fazer do Senhor o seu Senhor e o seu Salvador. Vocês entenderam? Esse aqui é a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, é aquele que busca a presença de Deus e o recebe e reconhece a autoridade de Deus, confia e declara quem é o seu protetor e o seu Senhor. Olha, eita glória a Deus. Vocês entenderam? Então, é isso, gente. É isso aqui. Aí aqui fala assim, quando fala assim, Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais, isso aqui é cuidado e livramento, gente. Isso aqui, essa parte aqui tá falando de cuidado e livramento do Senhor. Deus garante segurança por meio da entrega. Aqui, ó, Deus garante segurança. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas. Deus garante aqui, ó, nessa parte aqui, Deus garante segurança por meio da entrega. Se entrega para Ele, confia nele, espera nele, faz dele o seu Senhor e Salvador, que Ele garante que Ele vai te segurar, que Ele vai te dar, que Ele vai te proteger. Vocês entenderam? E aqui ainda fala mais um pouco. Deus livrará você
e o protegerá. E com ele você pode confiar. E confiando nele, você está seguro. Eita! Entenderam? Pegaram a chave aí? O mistério? E mais, fala mais. Você poderá andar livremente e tranquilamente sem medo. Por quê? Porque ele te guarda e te protege e te livra e o que aqui? E ainda que coisas aconteçam com você, ele tá ali contigo. Ainda que coisas aconteçam perto de você, próximo de você. Porque aqui fala aqui, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Olha só, você poderá andar livremente e tranquilamente, com prudência, sabedoria, que Deus vai te guardar, te proteger, te livrar, mesmo que muitas coisas estejam acontecendo. Olha só o que está acontecendo no mundo. Olha só o que está acontecendo no mundo, na sociedade em que a gente está. Olha quantas coisas aconteceram de uns anos para cá, que já acontecia, começaram a se intensificar de uns anos para cá, de uns tempos para cá, está acontecendo. Então aqui Deus está falando assim, ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Gente, isso é muito forte, muito forte. Você vai ver, aqui Deus está falando que pessoas, ainda que 1000 pessoas sejam mortas e 10.000 caem assim, do seu lado, ao seu redor. Você vai ver aquilo acontecer, mas não vai acontecer nada com você. Por quê? Deus está te protegendo, te guardando. Por quê? Por quê? Porque você fez do Senhor o seu Senhor e o seu Salvador. A gente vive na Terra e nós somos seres humanos. Algumas coisas acontecem que a gente não tem um controle. Mas, a partir do momento que a gente faz do Senhor o nosso Senhor, tem coisas que vai acontecer, tem coisas que vai acontecer com a gente e tem coisas que vai acontecer ao nosso redor que Deus está ali nos protegendo. É muito forte. Igual no tempo lá da pandemia, né? Igual no tempo de lá, muitas pessoas estavam desesperadas, pessoas morrendo, enfim, muitas coisas acontecendo. Só que eu via também muita gente, assim, desacreditada. Eu via muitas pessoas, como se elas não confiassem. Foi um tempo muito difícil, foi uma situação muito crítica, mas em todo esse tempo que teve essa crise aí, essa pandemia aí, eu procurei confiar no Senhor. Confiar no Senhor, me abrigar, aqui como fala, me abrigar na presença dEle, orar, estar na presença dEle, confiar, e Deus nos protegeu. Graças a Deus, a minha casa, a minha família, ninguém teve Covid, ninguém. E meu esposo saía todo dia para trabalhar, todos os dias. Então, nem eu, nem meu esposo, nem meu filho, ninguém. Então, assim, é a mão do Senhor, é a proteção do Senhor, é a segurança no Senhor. Entendeu? Vamos continuar aqui rapidinho. Eu falei que o vídeo não ia ficar longo, já tá 19 minutos. Mas é pra glória de Deus. Vamos lá. E aqui ainda fala mais.
Nessa parte aqui, ó, ainda fala aquela parte: você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Olha só, a proteção de Deus aqui. Ó, você fez do Senhor o seu protetor. Porque nós fizemos do Senhor nosso protetor, a proteção de Deus é derramada sobre nós. A recompensa e a bênção, aqui é a recompensa e a bênção do Senhor, porque nós confiamos a nossa vida a Ele. E por isso Ele nos protege, nos guarda. E aí, a bênção de Deus estará sobre eu, sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Olha só que promessa maravilhosa. E aqui, ó, aqui o Senhor nos assegura da sua proteção, do seu cuidado, do seu zelo, do seu amor, porque nós entregamos a nossa vida e fizemos dele o nosso Senhor, nosso Salvador. E aqui ainda diz, ó, Deus diz: eu salvarei aqueles... Ah, tá, aí tem essa parte aqui: com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Aqui, gente, a autoridade que Deus nos dá. Quando a gente... Ó, voltando, quando a gente procura segurança no Senhor, se abriga na sombra protetora dele, que a gente confirma que ele é o nosso Senhor, o nosso defensor, o nosso protetor, aqui nessa parte tá falando da autoridade que ele coloca sobre nós. Aqui, ó, com os seus pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Gente, uma pessoa, assim, normalmente, uma pessoa vai lá e esmaga leão com o pé assim. Ah, vou ali, vou esmagar o leão com o pé. Aqui fala de leões ferozes e serpentes venenosas. Você vai lá: hoje eu tô a fim de ir lá matar um leão com os meus pés. Vou esmagar, vou pisar nele, esmagar, e vou lá e pisar na serpente, vou esmagar ela. Naturalmente a gente vai fazer isso. Aqui a gente só faz com autoridade, com o poder que Deus nos dá. E esse poder derramado sobre nós, quando a gente faz do Senhor, o nosso Salvador, a nossa segurança, a nossa proteção, Ele derrama sobre nós essa o quê? A autoridade. E aqui, para finalizar, Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Olha, Ele vai salvar. O amor de Deus salva. E salva aqueles que reconhecem que Deus tem a proteção. Ele vai salvar aqueles que reconhecem que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, que Ele é o nosso Criador, o nosso Pai. E aqui, no finalzinho: quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Quando eles, quem? Que eu falei aí anteriormente, eles são as pessoas que procuram segurança, que se abrigam na sombra onipotente de Deus. Então aqui tá falando que assim, ó, Deus tá falando aqui, ó, quando você clamar, chamar por Ele, Ele vai responder. E Ele vai estar conosco nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Gente, olha que forte. Vocês entenderam que o Salmo 91 não é defesa, é ataque, é proteção, mas é promessa? É promessa. Olha as promessas aqui, ó. Olha as promessas aqui, ó. Olha as promessas centradas aqui. Olha o contexto do Salmo 91.
Olha o contexto anterior, o contexto centrado e o contexto posterior. Olha as promessas aqui, ó. Gente, isso é promessa, isso é proteção, é cuidado, é livramento, é ataque, é defesa, mas é promessa também. Então, quando eles me chamarem, eu responderei, estarei com eles nas horas de aflição. Aquele que se entrega, entendeu? Aquele que busca, que reconhece o Senhor, que aceita Ele, será ouvido nas suas orações. Vocês entenderam o que aqui está falando? Ó? Deus diz, eu salvarei... aqui, quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Aqui está falando o quê? Nas entrelinhas, aqui está falando assim, que aquele que se entrega, que faz do Senhor o seu Senhor, que reconhece o senhorio de Deus, que aceita Ele na sua vida, a sua oração vai ser ouvida. E Deus vai estar comigo, com você, que busca, que faz dele o seu abrigo, o seu Senhor. Vocês entenderam? Nos momentos difíceis, Ele vai estar com a gente. Vai nos livrar do perigo. Vai nos dar honra. Vai nos dar recompensa dessa confiança. Aqui não está falando que a gente fez do nosso Senhor, fez do Senhor nosso Senhor? Que a gente confia nele, que ele é o nosso protetor? Então ele vai dar recompensas, vai cumprir a promessa que ele está fazendo aqui. E a entrega que você fez ao Senhor, olha só essa partezinha aqui. E toda essa entrega que é ao Senhor, ele fala assim, ó, e como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. Para fechar aqui o Salmo 91, com essa promessa maravilhosa. Vocês entenderam? Então, gente, é isso. É sobre isso. É sobre isso. E aqui a gente encerra a nossa meditação, o nosso estudo, porque Jesus nos ensina a meditar nas Escrituras, a estudar. Vocês entenderam? Então é isso. Aqui a gente encerra a nossa leitura, o nosso estudo. Aqui é sobre a nossa passagem aqui no Salmo 91. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês entenderem um pouco. Quem não consegue, quem ainda não conseguiu entender algumas coisas, porque hoje eu entendo muito mais e melhor. Que tinha antes eu assim estudava, eu não tinha o entendimento sobre coisas da palavra que hoje eu entendo. E todo dia a gente vai entendendo mais um pouco. Todo dia Deus vai nos revelando, vai nos mostrando mais e mais. E a gente aprende, né? Graças a Deus que a gente tem a oportunidade, a liberdade. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus nos permitir. Beijo, beijo. Tchau, tchau.